Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão no canal Revelar, um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Portanto, se você é novo ou nova por aqui, apoie o nosso trabalho fazendo uma assinatura solidária no www.institutorevelare.org.br. Nos acompanhe nas redes sociais, estamos no Face, @Revelar Instituto. Faça perguntas, sugestões e críticas no faleconosco@institutorevelare.org.br, onde você pode, inclusive, fazer elogios, sugestões de pauta, se for um assinante comunidade. O nosso encontro de hoje é para tratar desta obra maravilhosa. Principiante Espírita é o nome do livro, onde contém 3 opúsculos, sendo um deles a obra O que é o Espiritismo? Estamos no capítulo 3, o último capítulo, soluções de alguns problemas pela doutrina espírita. Atribuímos o nome do nosso encontro de hoje como o gênero de morte e o estado da alma. Então, nesse sentido, tem aqui ao meu lado ele, Lauro Rodrigues. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, Lauro. Olá, Beto, muito bom estar aqui com você, com você também que está nos assistindo agora, e nós desejamos que esteja você e seus familiares nutridos de muita saúde, muita paz, muita prosperidade, e que, né, a partir da vontade de se estudar, a gente vai encontrando respostas para as vicissitudes que a vida vai nos apresentando, como meio de crescimento, de aprendizado, como meio de instrução mesmo para o espírito encarnado e para o espírito, então, de modo geral, né, o espírito imortal. É muito importante esse estudo. E essa obra, como o Beto bem colocou, essa obra maravilhosa, que é o Espiritismo, que nos norteia sobre os princípios até aqui desenvolvidos pela doutrina espírita. Beto Ramos. Sem mais delongas, Lauren, já vamos aí passar para o nosso compartilhamento, fazendo a leitura do número 149, onde a pergunta é essa: o gênero de morte influi no estado da alma? Kardec desenvolve o seguinte assunto: o estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, mas, sobretudo, segundo a natureza dos seus hábitos durante a vida. Na morte natural, a separação se opera gradualmente, sem abalo. Inicia-se mesmo, muitas vezes, antes que a vida seja extinta. Na morte violenta, a morte por suplícios, suicídio, acidente, os liames são bruscamente rompidos. O espírito, surpreso pelo imprevisto, fica como que aturdido com a mudança que nele se operou e não consegue compreender sua situação. Um fenômeno mais ou menos constante em semelhante caso é a impressão de que não está morto. Essa ilusão pode durar vários meses e mesmo até vários anos. Nesse estado, o espírito perambula e pensa se ocupar dos seus negócios, como se ainda estivesse neste mundo. Bastante admirado por não lhe responderem quando fala. Essa ilusão não se dá exclusivamente em casos de morte violenta, mas também com muitos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gostos, pelos gozos ou pelos interesses materiais. Ver Livro dos Espíritos, número 65, Revista Espírita de 58, O Suicida da Samaria, outro em 58, Um Espírito no Enterro de Seu Corpo, Revista Espírita de 1859, Um Espírito que não crê estar morto, outra revista espírita, 1863, François Simon Lovett. Então, Lauro, passo aí para você discorrer um pouco, né, sobre essa situação das pessoas. Engraçado que a gente também encontra em Livro dos Espíritos que há aqueles que nem se ocupam com reencarnação, desencarnação, mundo espiritual e por aí afora. Beto, e de acordo com essa resposta,
Olha o quanto, veja, um corpo que está banhado, por assim dizer, né, de princípio vital, de vitalidade, quando ele tem essa ruptura abrupta, né, a morte de forma violenta por algum motivo, para o espírito, o desprendimento desse corpo, ele se torna mais confuso. Por quê? Porque todo o seu pensamento está ligado nesse corpo. Então, para ele fica aturdido, ele não consegue compreender que ele agora não pertence mais ao mundo dos encarnados. Mas, por ele se ver íntegro, né, ele fica muito mais confuso, que aí ele conversa com as pessoas, como é dito, as pessoas não respondem, ele vai fazer as tarefas, a rotina da vida dele, como se ele estivesse encarnado, né? E isso dura o quê? Dura enquanto o espírito não conseguir se desvencilhar desses pensamentos. Enquanto ele não entender que ele não pertence mais a isso. E aí vai muito do estado de progresso do espírito. Pode ser dias, meses, anos, séculos. Bom, essa é para a morte abrupta. Então, agora vamos lá, eles vão dizer assim, olha, aquela pessoa que tem a morte natural, a extinção natural do princípio vital, para esse, o desprendimento, ele é leve, sutil, sem abalo, natural. Por quê? Porque, às vezes, o espírito já está livre, porque ele é ligado por pensamento, o corpo ainda resta vitalidade, mas o espírito já não está ligado àquele corpo, e ele já se percebe até como espírito desencarnado, ele se reconhece. E aí, Beto, eu quero chamar a atenção aqui para muitos de nós falamos assim, nós ficamos doidos para que uma pessoa que está enferma desencarne depressa. E olha, de acordo com essa resposta, quanto mais tempo leva a pessoa vai vivendo a enfermidade, mais esse espírito vai se libertando do corpo, mais ele vai se reconhecendo no mundo espiritual, menos abalos ele tem, menos confusão, ou a confusão para ele é mais breve. E aí Kardec traz a questão 165, né, do Livro dos Espíritos, para que a gente possa analisar, e também nos dá revistas espíritas para que a gente vá buscar essas informações. A importância de se estudar as revistas espíritas. Beto, te devolvo aí. Aurim, essa explanação do Kardec ela é bem legal, porque vai dizer assim, né? Varia segundo o gênero de morte. Então ele falou assim, tem influência. O gênero de morte vai influenciar, sem dúvida nenhuma. Mas olha o que ele vai dizer. Sobretudo, segundo a natureza dos hábitos daquele que deixou a pátria aqui material para ir para a primitiva, que é a espiritual. Então, os nossos hábitos aqui estão mais ligados a que exatamente? Então, ele convida para a gente buscar essa compreensão. Mas a pergunta se responde no decorrer, porque ele fala assim, porque muita gente vai dizer assim, não, mas a criatura morreu, foi para um umbral, foi para uma colônia espiritual. Vamos analisar essa resposta do Kardec. Será que ele está dizendo isso? Ele está dizendo assim, os espíritos, às vezes, muitos deles, estão muito mais ligados com os hábitos durante a vida. E ele, então, morre, mas possui uma impressão de que não morreu. E ele vai dizer, isso não acontece só com morte violenta, em qualquer caso. Por quê? Porque depende da natureza dos hábitos da criatura. O que ela se afiniza, com o que ela se sintoniza mais, né? Então, ele vai ter uma impressão de que não está morto. Então o que ele faz? Olha isso, Laurinho. Ao nosso redor pulula espíritos. Por quê? Porque eles perambulam, estão pensando em se ocupar dos seus negócios, como se ainda estivessem nesse mundo. E aí ele vai dizer assim, e ficam admirados, porque está conversando com as pessoas não respondem para ele. E aí você imagina, se for uma pessoa até que leva
as coisas assim na esportiva, digamos assim, né, Laura? Fala assim, esse aí tá doido, ó, já não ouve mais, coitado, né? Para morrer daqui para ali. E vai fazendo as piadinhas aí. Mas no fim, tá igual naquele filme, né? O Sexto Sentido, onde a criança fala pro ator do filme, né? Que no final a gente descobre ele que morreu, né? O menino fala assim, a frequência que ele vê espírito é o tempo todo, né? E o cara não se dá conta, mas por que ele está conversando? Ninguém mais conversa com ele, só o menino que vê espírito o tempo todo, né? E ele fala uma outra coisa que é muito legal da gente pensar. Uma ilusão. Então, outras informações que nós obtivemos sobre os espíritos na erraticidade constituem-se também fruto de suas ilusões, né? Ele fala assim, essa situação não é só para caso de mortes violentas, mas depende de como você absorveu o seu tempo, né? Conforme como você passou o seu tempo aqui, o que você interessava quando você estava aqui, né? Então ele manda a gente lá para questão 65, que diz assim: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E vai dizer assim, muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia essa situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são com maior influência exercem. Então, segundo o gênero de morte, pode causar problemas? Sim. Mas e a natureza dos hábitos? São hábitos mais materializados? Né? E ele fala assim, e a prática do bem? O bem entendido, caridade desinteressada, não a caridade qualquer, né? que busca contrapartida. Então é isso, Laurinho, devolvo para você aí fazer algum complemento. Não, Beto, bom, e é bom até destacar isso que você falou. Então, existem duas situações: a morte abrupta, supliciada, alguma coisa do tipo, que o espírito fica perturbado porque ele ainda se vê, né, em abundância de princípio vital, de vitalidade, e isso causa nele essa dificuldade de compreensão, ele fica aturdido, perturbado. E essa segunda, que é o espírito, a pessoa viciosa, a pessoa apegada a valores materiais, a pessoa apegada, né, a dinheiro, ao sexo, enfim, aos vícios, seja ele quais for, que também causa esse estado de perturbação e leva um tempo aí para que a criatura compreenda que ele não participa mais desse mundo físico, Beto. Laurinha, a próxima questão: para onde vai a alma após ter deixado o corpo? Resposta: não se perde na imensidão do infinito, como geralmente se imagina. Erra pelo espaço, vaga pelo espaço, mais frequentemente no meio daqueles que conheceu, e sobretudo entre os que amou, podendo se transportar instantaneamente a enormes distâncias. Outra questão aqui, Laurinho, que vai de encontro com aquilo que a gente mencionava agora anteriormente, né? Que algumas informações são trazidas para nós, e aqui o espírito se movimenta com a rapidez do seu pensamento. Ele está falando podendo, então ele está dizendo que é uma regra geral, né? Então, podendo. A gente imagina aqui que depende, então, da compreensão de como usa esse atributo do espírito, né? Então, passo para você aí comentar. Bom, quando ele diz, não, o espírito, então, ele fica no espaço, porque para o espírito não tem um lugar circunscrito. Ele pode estar aqui no orbe, nosso, por exemplo, mas ele não está ligado como nós compreendemos ao mundo físico. Ele está errante, ele está no espaço, no universo. Mas, claro que de acordo com a condição dele, no orbe terrestre. Mas nós aqui encarnados estamos ligados a esse plano físico. O espírito não. Agora, isso vai também de acordo com quão o espírito já se desmaterializou. Então, ele pode percorrer as distâncias muito longas, porque ele já está mais sutilizado, seu corpo perispiritual, como ele fica mais ligado ao plano terreno, mas ainda levando em consideração que não há lugares circunscritos para o espírito. Ele pode criar situações em que ele se limite.
pela sua pouca compreensão, pelo seu pouco desenvolvimento moral e intelectual. Mas ele não está. Se a gente, né, consegue dialogar bem com isso aqui, fica tranquilo. Aonde que o espírito está? Ele está no espaço. Mas qual é o espaço? De acordo com o que ele se limitou ou de acordo com o que ele já tem de conhecimento, o que ele tem de espiritualização. Talvez seria essa a palavra, Beto. Vamos então para 151, Lauren. Conserva a alma as afeições que tinha na terra. Ela conserva todas as afeições morais. Só esquece as afeições materiais, que não pertencem mais à sua essência. Eis porque vem com alegria rever seus parentes e amigos e fica feliz com sua lembrança. Revista Espírita, 1860, os amigos não nos esquecem no outro mundo, idem 1862, Laurinho. Fantástico, né? Então, bom, aí a gente também sempre parte daquele princípio de que espírito que a gente está falando aqui. Tem os espíritos ainda muito apegados a valores materiais, então esse aí desencarna, ele nem sabe que desencarnou, então logo ele quer dominar o dinheiro dele, ele quer participar ali da partilha da herança, ele quer estar junto ali, porque ele ainda nem sabe o que está acontecendo. Mas espíritos que já alcançaram um certo grau de entendimento, é claro que o que ele menos vai valorizar ou não vai valorizar de jeito nenhum são as coisas do mundo material. Mas as afeições, essas não, são ligações espirituais, né? Então, são afeições do espírito, não do corpo físico. Então, muito fácil pensar que quando nós nos ligamos por pensamento àquele ser amado que já está no mundo primitivo, no mundo dos espíritos, então é fácil pensar. Se eu me liguei a ele por pensamento, logo ele está comigo, porque os espíritos são atraídos, se unem por laços de afeições. Aí, Beto, se eu tenho um parente, um amigo, que desencarnou e que eu nem lembro dele, em preces, né? Quase que indiferente para mim, para esse espírito, é indiferente também, porque ele não vem a mim porque não há uma afeição, não há uma afinidade, não há ligação de pensamento. Então, para ele vai procurar outros, né? Como se diz, outras paragens, menos a ficar indo onde ele nem é lembrado. E nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos também, Beto. Bora para a próxima pergunta. Conserva a alma a lembrança do que fez na terra? Se interessa pelos trabalhos que deixou inacabados? Ele vai dizer assim, isso depende de sua elevação e da natureza dos trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, felizes por se haverem desembaraçado delas. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo sua importância e utilidade, inspira algumas vezes os outros o pensamento de terminá-los. Nós tivemos aqui estudo no canal de Revista Espírita de 58, em que um dos espíritos vai esclarecer, e ele não é tão elevado assim, você percebia que ele tinha ligação com a matéria, tinha preocupações, não era de uma hierarquia elevada, mas ele já falava de um próprio trabalho que lá não era grande coisa, ele não reconhecia aquilo como o grande trabalho da sua vida, pelo contrário, ele dá essa informação aí, passo para você, Laurinho. E aí, né, então tá aí, de acordo com o grau de elevação do espírito, de desmaterialização, então se é um espírito que já avançou, então ele não vai ficar aqui preocupado com coisas, vai ficar lá preocupado com coisas que ele deixou aqui material. Mas aí, né, vamos agora imaginar, então ele começou um projeto, um trabalho científico, uma pesquisa, seja o trabalho que for até mais simples, e que esse trabalho pode beneficiar a outros, ou alguns, né? É claro que esse espírito, por ter alcançado esse grau de entendimento, ele vai inspirar a outros aqui, encarnados, a terminar aquilo que ele deixou inacabado. Mas não é que ele está sofrendo com isso, é porque ele julga que aquilo vai beneficiar a outros.
Enquanto que espírito poucos, desmaterializado, esses se ligam. Esses estão apegados às coisas que ele deixou aqui. E que ele até enciuma. Ele persegue quando ainda esse trabalho, aquilo que ele deixou, está sendo mal aplicado, mal realizado. Ele fica indignado, Beto. 153, Lauren. Reencontra a alma no mundo dos espíritos, aqueles seus parentes e amigos que a precederam, não somente os reencontra, como reencontra muitos outros que havia conhecido em existências precedentes. Geralmente, aqueles que lhes são mais afeiçoados vêm recebê-la a sua chegada ao mundo dos espíritos e auxiliam-na a livrar-se dos liames terrenos. Entretanto, a privação do encontro com as almas mais queridas é algumas vezes uma punição para as que são culpadas, Laurinho. Então, eu já ouvi, pessoal, e é bom que, talvez, se vocês tenham ouvido isso, meditem nessa resposta aqui, se vocês ouviram isso. Certa feita, eu ouvi dizer que um determinado espírito, no mundo espiritual, ele estava órfão. Ele não tinha ninguém para olhar por ele. De acordo com a resposta aqui, não, porque nós temos aí uma infinidade de existências anteriores e que nós estabelecemos laços de afeição com esses espíritos dos quais nós vivemos aí em existências passadas, e que se esses laços realmente são laços do espírito, esses espíritos muitas das vezes vêm nos receber no momento em que nós adentramos a vida espiritual de forma definitiva. Então, nós não estamos deserdados de forma alguma. Não estamos aqui, por assim dizer, órfãos. Isso não existe. Mesmo para aquele espírito que está iniciando a sua vida ali, como espírito humano, e que já começou a desenvolver o seu lado intelecto-moral. Mesmo esses, ele tem o seu espírito guardião, ele tem outros espíritos ali. Nunca que a gente está abandonado. É irracional pensar dessa forma, Beto. Uma questão que eu queria acrescentar aí é a questão da sintonia. Então, ele está dizendo assim, ele está privado do encontro. Mas encontrar com alguém é você reconhecer que o outro está à sua frente. Porque, por exemplo, você pode ter duas pessoas. Se elas forem cegas, né, obviamente não tendo outro recurso para percepção da presença, elas não vão conseguir identificar que estão frente a frente, que estão se encontrando. Então, aqui, a ideia é a mesma. Porque, senão, a gente imagina assim, é uma punição. Mas quem que pune o próprio espírito? O próprio espírito. Então, ele está muito preocupado com o que ele causou, com o que ele fez, com a desarmonia, e uma série de questões. Então, ele não volta à sua percepção para verificar que ao lado dele tem alguém estendendo a mão. Ele está abandonado? Não, ele não se encontra. E aí, enquanto ele estiver buscando compreender o que lhe aconteceu, o que fez, fazendo inventário das suas ações, dos seus atos, do que causou prejuízo ou não, então ele possui uma culpa. A lei divina está gravada na consciência. E aí, então, a percepção dele ainda não está totalmente dominada. A gente vai ver que a partir do momento que o espírito faz uma prece, que ele modifica o seu sentimento, modifica o seu íntimo, ele já vai encontrar, ele já vai perceber, porque estão todos ali buscando auxiliar. Então, seria a minha contribuição nesse sentido aí. Vamos para a próxima, né, Laurinho? Beto, eu queria aqui dizer, né, que aí são esses espíritos que estão em um estado de perturbação, esses espíritos que estão criando seus infernos mental. Nós podemos nos recorrer, então, ao livro A Obra, o Céu e o Inferno, a sua segunda parte, os exemplos, dos espíritos suicidas. Então, aqueles que suicidaram, vamos tomar um caso de dois espíritos aqui encarnados, para não praticar adultério com seus cônjuges, porque eles tinham, né, uma ligação
muito grande aqui encarnados, um com o outro, e para evitar que traíssem, eles preferiram suicidar. Então, os dois estavam lado a lado lá na sociedade, nessa comunicação, e eles não se viam. Eles se repeliam, porque esse era o pensamento deles. Então, eles iam ficar se punindo, por quê? Porque por essa criação mental, essa ilusão que eles criaram para eles, fazia com que eles não se viam. Eles estavam lado a lado, mas não conseguiam se ver. Então eles estão deserdados? De forma alguma. Mas isso, enquanto durar esse estado de perturbação, esse estado de culpa, de remorso, de arrependimento. Beto? Isso aí, Laurinha, é o estado de culpa. Eles estão se autopunindo, eles estão lado a lado e não se percebem. Tanto que eles estão se comunicando ambos lá na sociedade espírita e não conseguem se ver, não se veem. Mas eles já colocaram essa barreira para ambos quando estavam em vida. E aí suicidam-se com esse propósito. E aí não se viola a consciência, mas eles vão ter que reconhecer o que fizeram ali de errado, né? 154, Laurinha. Qual é, na outra vida, o estado intelectual da criança morta com pouca idade? Suas faculdades permanecem na infância, como durante a vida? O desenvolvimento incompleto dos órgãos não permitiu ao espírito se manifestar completamente. Separado desse invólucro, suas faculdades são os que eram antes da encarnação. Nada tendo feito o espírito, senão passar alguns instantes na vida, suas faculdades não se puderam modificar. E então, aqui, Lauren, cai por terra algumas ideias de que os espíritos chegam lá no mundo espiritual, aí eles precisam passar aquele período da infância lá no mundo espiritual, estudando numa creche, né? Não faz sentido. Ele estava no corpo de criança. Claro que a perturbação, a compreensão dele para o mundo espiritual leva isso em consideração. Aqui nós aprendemos hoje que o espírito, às vezes, ele não compreende que morreu. Então, ele mantém-se fazendo as mesmas coisas. O que é estranho é você dizer que vai ter um local circunscrito para receber essas criaturas. Aí que fica a questão. E aí o Kardec dá uma nota. Lá. Nas comunicações espirituais, o espírito de uma criança pode, portanto, falar como de um adulto, pois poderá ser um espírito muito adiantado. Se este usa, às vezes, a linguagem infantil, é para não tirar à mãe o encanto a que se liga a afeição de um ser frágil e delicado, dotado da sua graça e inocência. Revista Espírita 1858, Mãe, eu estou aqui. Podendo a mesma pergunta ser feita sobre o estado intelectual da alma dos cretinos, idiotas, loucos após a morte, a resposta já se encontra nas explicações acima, Laurinho. Então é isso aí. Por exemplo, o espírito ligado no corpo de uma criança, olha, gente, o que esse espírito ligado a esse corpo estabeleceu para que ele ficasse acreditando ser uma criança? Vamos lembrar, o espírito desencarna, então o corpo, a criança morre, esse espírito, como que ele vai se reconhecer no mundo espiritual? Vai muito de acordo com o seu progresso. Mas ele é uma criança no mundo espiritual? Não, ele é um espírito que ele pode, de acordo com o seu progresso, criar uma ilusão de ser uma criança. Mas ele tem que ser levado, ele não é levado para lugar nenhum. Por ele acreditar, se cria ilusão. A gente tem que sempre trabalhar essa ideia de que o espírito cria as ilusões. E aí, quanto menos adiantado o espírito, mais ele vai ser auxiliado por outros espíritos. Mas ele precisa ir para uma colônia de crianças, para lá ele se alimentar, para lá ele dormir, para lá ele... por estar lá ele poder dormir. Não, isso o espírito não dorme, o espírito não é carregado no braço, né? Nós estamos estudando aí no livro dos médiuns, e nós estudamos em um momento a revista Espírita de 1858, que vai tratar da teoria das manifestações físicas no mês de junho, esse segundo artigo, que Kardec vai falar, então o espírito ele não levanta nada com os braços. Não, gente, o espírito não tem braço como nós entendemos, ele tem uma aparência. Então, a gente precisa dialogar. Quando fala assim, o espírito, lá no mundo espiritual, aquela que foi mãe e recebeu os seus filhos no braço.
nós temos que ter muita calma com essa ideia de braços, que não está carregando, porque isso não ocorre no mundo espiritual, Beto. Beleza, Laurinho. Vamos concluir, então, nosso encontro com a última questão. Que diferença existe após a morte entre a alma do sábio e a do ignorante, do selvagem e do homem civilizado? Mais ou menos a mesma diferença que existia entre elas durante a vida, pois a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam. Olha, Laurinha, a gente estudou aqui em O Livro dos Espíritos que quando o espírito chega no mundo espiritual, suas disposições modificam, porque ele não mais está obliterado pelo corpo físico. Mas o que não é fato, não é verdade, é que dá-se um salto, ou seja, lá ele fica mais inteligente, etc, etc. Não, ele mantém o seu mesmo nível, mantém sua mesma posição, e, no entanto, ele tem um pouquinho mais de percepções, porque já não tem mais o corpo físico. Passo para você. E levar aqui também como reflexão é o seguinte: está falando em sábio, o espírito, né, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que usou bem, desenvolveu a sua inteligência em algum ramo. Beleza? Tranquilo? O outro, selvagem. Selvagem é aquele, como não há degradação da alma, então a alma ela não encara num estado de selvageria, né? Como nós já estudamos, a não ser que um espírito adiantado queira, de alguma sorte ali, né, atuar ali por algum motivo ou outro, mas não é degeneração. Então, o espírito de um selvagem, de uma pessoa que foi um selvagem, e de um sábio, como que era no mundo espiritual? É aquilo que o Beto falou. O sábio, ele vai ter a sua capacidade, as suas faculdades ampliadas como espírito, porque ele já tem um avanço intelectual, e o outro, por ser ainda no estado de selvageria, ele continua como um espírito ainda pouco adiantado. Então, a diferença é essa, não há salto. Então, como é que vai fazer para esse espírito? Ele vai reencarnar, como o sábio vai reencarnar. Do mesmo jeito que esse chegou a ter o desenvolvimento da inteligência e se tornar um espírito com mais conhecimento, aquele outro também um dia vai chegar lá. Beto? Laurinho, te convidar então para a gente encerrar esse nosso encontro aqui e convidar a todos para a gente encerrar o estudo dessa obra, o que é o Espiritismo, no próximo programa, onde a gente vai falar sobre o progresso das almas, né, intelectual e moralmente. Então, agradeço ao Deus e aos bons espíritos, ao Lauro, a todos que puderem assistir esse vídeo, curtir, comentar e compartilhar, e também deixar aí as suas impressões. Não é preciso concordar com a gente, aqui todo mundo é estudante, a gente não tem a última palavra de nada, a gente, como Kardec, mudou muita coisa durante o período em que ele adquiria conhecimento, nós assim o faremos, como soe importante a gente evoluir, né, sempre tendo disposição para mudar sentimento e pensamento. Abraço, beijo no seu coração, Laurinha, a gente se encontra no próximo vídeo, até lá. Obrigado, Beto, e aí, né, no nosso próximo encontro dessa obra, nós provavelmente vamos encerrá-la, dessa pequena, grande obra, né? Então, eu falo aqui com muita alegria em pensar que nós estamos concluindo o estudo de uma obra que Kardec vai indicar como para os neófitos, para quem está iniciando, ele indica essa obra. Então, é com muita alegria que no próximo programa nós vamos encerrar o estudo dessa obra e, com certeza, no futuro, voltaremos a estudá-la novamente e, com certeza, com um olhar muito diferente desse que nós estudamos nesse período em que nós estamos aqui juntos. Então, fica aí o meu sentimento de gratidão a todos vocês que estão assistindo esse estudo, sentimento de gratidão aos bons espíritos, né? Ao Beto, claro, aos bons espíritos, e, como o Beto bem disse, a Deus, porque é por ele que nós, pela vontade dele que nós estamos aqui. Então, nos vemos no próximo vídeo.